O Império do Brasil nasceu em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I proclamou a independência às margens do Ipiranga, independência ou morte. Ele foi coroado imperador em 12 de outubro de 1822, sendo aclamado a imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Em 1824, promulgou a primeira Constituição do país, um documento outorgado que instaurou o poder moderador para o imperador. O primeiro reinado foi marcado por crises, apartações regionais, como a Confederação do Equador em 1824, conflitos com Portugal até 1825 e a dispendiosa Guerra da Cisplatina, de 1825 a 1828, Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte, dissolveu a Assembleia e impôs a Constituição. Pressionado por insatisfações políticas e econômicas, ele abdicou em abril de 1831, voltando para Portugal. Com a abdicação, o Brasil entrou no período regencial, pois Dom Pedro II ainda era criança. O regime foi marcado por instabilidade política e várias revoltas provinciais, entre elas a Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Guerra dos Malês e a Revolução Farroupilha. Em 1840, antecipou-se a maioridade de Dom Pedro II para encerrar a regência. Dom Pedro II assumiu o trono aos 14 anos e governou durante 49 anos, num período de relativa estabilidade e modernização. Nesse tempo, o país cresceu economicamente, destacou-se a expansão cafeeira, surgiram ferrovias e o telégrafo, além de incentivos às artes e ciências. Na política internacional, houve o conflito diplomático conhecido como Questão Christie, principalmente a Guerra do Paraguai entre 1864 e 1870, em aliança com a Argentina e Uruguai, que consolidou o prestígio militar brasileiro. O segundo reinado também foi marcado por avanços na luta contra a escravidão. Em 1850, houve a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico negreiro. A transição foi gradual, culminando na promulgação da Lei Áurea em 1888, assinada pela princesa Isabel, que aboliu de forma definitiva a escravidão no Brasil. Mesmo com seu reinado longo e pacífico, Dom Pedro II enfrentou desgaste político. Surgiam tensões na relação entre o exército e a monarquia, conhecida como Questão Militar. Em 15 de novembro de 1889, os militares liderados por Marechal Deodoro da Fonseca deram um golpe de Estado e proclamaram a República dos Estados Unidos do Brasil, encerrando o regime monárquico. O período imperial foi uma fase decisiva na construção do Brasil moderno, definiu nossas instituições políticas, promoveu desenvolvimento econômico, cultural e social, mas também conviveu com tensões sociais, conflitos regionais e o peso da escravidão. Em 1868, o Japão passou por uma transformação radical conhecida como Restauração Meiji. O jovem imperador Mutsuhito assumiu o trono, encerrando o shogunato Tokugawa e restaurando o poder imperial. Esse período marcou o fim do sistema feudal e o início de uma era de modernização e industrialização, inspirada nos modelos ocidentais. Com a modernização, o Japão buscou expandir sua influência. Em 1895, após a Primeira Guerra Sino-Japonesa, anexou Taiwan. Em 1905, venceu a Rússia na Guerra Russo-Japonesa, consolidando-se como potência militar. Durante a Primeira Guerra Mundial, expandiu sua presença na Ásia, incluindo partes da China e da Coreia. O reinado do imperador Hirohito, iniciado em 1926, ficou conhecido como período Chuva. Nessa época, o Japão adotou políticas expansionistas e militaristas. Em 1937, iniciou a invasão da China, marcando o início da Segunda Guerra Sino-Japonesa. Em 1941, atacou Pearl Harbor, entrando na Segunda Guerra Mundial. Após anos de conflitos, o Japão enfrentou derrotas significativas. Em 1945, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Simultaneamente, a União Soviética invadiu territórios japoneses no norte. Em 2 de setembro de 1945, o Japão se rendeu, iniciando a ocupação aliada liderada pelo general Douglas MacArthur. Durante a ocupação, o Japão adotou uma nova constituição em 1947, transformando-se em uma monarquia constitucional. O imperador perdeu seu status divino, e o país passou a ser governado democraticamente. As forças armadas imperiais foram dissolvidas, dando lugar às forças de autodefesa do Japão. A história do Império Japonês é marcada por rápidas transformações, expansionismo e conflitos. De um país feudal isolado, o Japão tornou-se uma potência mundial, enfrentou derrotas devastadoras e renasceu como uma nação pacífica e democrática. A história de Portugal começa com o Condado Portucalense, estabelecido no século IX como parte da Reconquista.
Em 1139, Dom Afonso Henriques proclamou-se rei, fundando o Reino de Portugal. O reconhecimento oficial veio em 1143, com o Tratado de Zamora, e foi confirmado pelo Papa em 1179. A primeira dinastia portuguesa, também conhecida como dinastia Afonsina, foi fundada por Dom Afonso Henriques. Durante este período, Portugal consolidou suas fronteiras e fortaleceu sua identidade nacional. Após a crise de 1383 a 1385, Dom João I ascendeu ao trono, iniciando a dinastia de Avis. Este período marcou o início da expansão marítima portuguesa, com figuras como o infante Dom Henrique, o navegador, liderando explorações que levariam à formação do Império Português. Em 1415, Portugal conquistou Ceuta no norte da África, iniciando sua expansão ultramarina. Nos séculos XV e XVI, os portugueses estabeleceram rotas comerciais e colônias na África, Ásia e América, incluindo o Brasil em 1500. O Império Português tornou-se o primeiro império global, com presença em todos os continentes habitados. A morte de Dom Sebastião em 1578 levou à união dinástica com a Espanha, sob os reis da Casa de Habsburgo. Durante este período, Portugal perdeu parte de sua autonomia e enfrentou desafios internos e externos. Em 1640, Portugal restaurou sua independência com Dom João IV, iniciando a dinastia de Bragança. Este período viu a consolidação do Império Português, especialmente no Brasil, que se tornou o centro do Império após a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808. No século XIX, Portugal enfrentou a perda de suas colônias, começando com a independência do Brasil em 1822. No século XX, as guerras de independência na África levaram à descolonização de Angola, Moçambique e outras colônias. O Império Português chegou ao fim em 1999, com a transferência de Macau para a China. A história do Império Português é marcada por conquistas, desafios e transformações. De um pequeno reino na Península Ibérica, Portugal tornou-se uma potência global, deixando um legado cultural e linguístico que perdura até hoje. Após a morte do profeta Maomé em 632, surgiu a necessidade de um líder para a comunidade muçulmana. Foi então estabelecido o Califado Ortodoxo, também conhecido como Califado Rashidun, liderado pelos 4 califas bem guiados. O primeiro califa foi Abu Bakr, sogro e amigo próximo de Maomé. Durante seu curto governo, ele consolidou a unidade da Península Arábica e iniciou as campanhas de expansão do Islã. Seu sucessor, Umar ibn al-Khattab, liderou uma expansão significativa, conquistando vastas regiões do Império Bizantino e do Império Sassânida, incluindo a Síria, o Egito e a Pérsia. O terceiro califa, Uthman ibn Affan, continuou a expansão e é conhecido por ter compilado o Alcorão em uma versão única. No entanto, seu governo enfrentou críticas e acabou sendo assassinado em 656. O último califa ortodoxo foi Ali ibn Abi Talib, primo e genro de Maomé. Seu califado foi marcado por conflitos internos, culminando na primeira fitna, a Primeira Guerra Civil Islâmica. Ali foi assassinado em 661, encerrando o califado ortodoxo. Após a morte de Ali, Muawiya I, governador da Síria, assumiu o poder e estabeleceu o califado omíada, com capital em Damasco. Este califado transformou o governo islâmico em uma monarquia hereditária. Sob os omíadas, o Império Islâmico alcançou sua maior extensão territorial, abrangendo regiões da Península Ibérica até a Índia. A administração foi centralizada, e o árabe tornou-se a língua oficial. No entanto, o governo omíada enfrentou críticas por favorecer os árabes sobre os não-árabes muçulmanos, o que gerou descontentamento entre diversas comunidades. Em 750, uma revolta liderada pelos descendentes de Abbas, tio de Maomé, derrubou os omíadas e estabeleceu o califado abássida, com capital em Bagdá. Os abássidas promoveram uma administração mais inclusiva, integrando diversos povos e culturas. Este período é conhecido como a Idade de Ouro do Islã, caracterizado por avanços significativos em ciência, medicina, filosofia e artes. Bagdá tornou-se um centro intelectual e cultural, atraindo estudiosos de todo o mundo. No entanto, com o tempo, o califado enfrentou fragmentação política e invasões, culminando na conquista de Bagdá pelos mongóis em 1258, encerrando o califado abássida. Os 3 primeiros califados muçulmanos foram fundamentais na expansão do Islã e no desenvolvimento de uma rica herança cultural e científica. Cada califado deixou um legado duradouro que continua a influenciar o mundo até hoje. A história colonial francesa começa no século XVI, com exploradores como Jacques Cartier, que em 1534 reivindicou terras no Canadá para a França.
No entanto, foi apenas em 1605 que a colonização se consolidou com a fundação de Port Royal, na Acádia, e em 1608, com a criação de Quebec por Samuel de Champlain. Essas colônias formaram a chamada Nova França, que se estendia do Canadá até a região da atual Louisiana. Além da América do Norte, a França estabeleceu colônias no Caribe, como Martinica e Guadalupe, e na América do Sul, como a Guiana Francesa. Na Ásia, os franceses fundaram postos comerciais na Índia, como Pondicherry. Entretanto, após a derrota na Guerra dos Sete Anos, em 1763, a França perdeu grande parte de suas possessões na América do Norte e na Índia para os britânicos. A partir de 1830, com a conquista da Argélia, inicia-se o Segundo Império Colonial Francês. Durante o século XIX, a França expandiu seu domínio na África, estabelecendo colônias na África Ocidental e Equatorial, além de protetorados no Maghrebe, como Tunísia e Marrocos. Na Ásia, formou a Indochina Francesa, composta por Vietnã, Laos e Camboja. No início do século XX, o Império Colonial Francês atingiu seu auge, tornando-se o segundo maior do mundo, atrás apenas do Império Britânico. Compreendia vastos territórios na África, Ásia, Caribe e Oceania, influenciando profundamente as culturas e economias locais. Após a Segunda Guerra Mundial, movimentos de independência ganharam força nas colônias francesas. A França enfrentou conflitos sangrentos na Indochina e na Argélia, resultando na independência desses territórios. Outras colônias africanas também conquistaram sua autonomia nas décadas de 1950 e 1960. Apesar do fim do Império, a influência cultural e linguística da França permanece em muitas dessas nações. O Império Colonial Francês deixou um legado complexo, marcado por conquistas, conflitos e intercâmbios culturais. Compreender essa história é essencial para entender as relações contemporâneas entre a França e seus antigos territórios coloniais. A história do Império Espanhol começa em 1492, com a unificação dos reinos de Castela e Aragão através do casamento dos reis católicos, Isabel e Fernando. Nesse mesmo ano, Cristóvão Colombo, financiado pela coroa espanhola, chega às Américas, iniciando a era das grandes explorações e conquistas. Nos séculos XVI e XVII, a Espanha conquistou vastos territórios nas Américas, incluindo os impérios Azteca e Inca. A colonização espanhola foi marcada pela exploração de recursos naturais, como ouro e prata, e pela imposição da cultura e religião europeias às populações indígenas. Para governar seus vastos domínios, a Espanha estabeleceu um sistema administrativo baseado em vice-reinos e capitanias gerais. A economia colonial era centrada na mineração e na agricultura, utilizando mão de obra indígena e africana escravizada. No auge de seu poder, o Império Espanhol era conhecido como o Império onde o Sol nunca se põe, devido à sua presença em diversos continentes. A riqueza proveniente das colônias financiou guerras e projetos grandiosos na Europa, consolidando a Espanha como uma potência global. A partir do século XVIII, o Império começou a declinar devido a fatores como guerras, crises econômicas e movimentos de independência nas colônias. No século XIX, a maioria das colônias americanas conquistou sua independência, marcando o fim do domínio espanhol nas Américas. O Império Espanhol deixou um legado duradouro, influenciando a cultura, a língua e a religião de diversos países. Sua história é um testemunho do poder e das complexidades dos impérios coloniais na formação do mundo moderno. Nossa jornada começa com a lendária dinastia Xia, c. 2100 a 1600 a.C., considerada a primeira dinastia chinesa, embora sua existência ainda seja debatida entre os historiadores. Em seguida, temos a dinastia Shang, c. de 1600 a 1046 a.C., conhecida por seus avanços na metalurgia do bronze e pelo desenvolvimento da escrita chinesa. A dinastia Zhou, c. 1046 em 256 a.C., sucedeu os Shang e introduziu o conceito do mandato do céu, que justificava o direito divino dos reis de governar. Em 221 a.C., Qin Shi Huang unificou a China, estabelecendo a dinastia Qin, 221-206 a.C. Ele padronizou pesos, medidas, moedas e a escrita, além de iniciar a construção da Grande Muralha. Após a queda dos Qin, surgiu a dinastia Han, 206 a.C. em 220 d.C., que consolidou o confucionismo como ideologia estatal e expandiu a Rota da Seda, conectando a China ao Ocidente. Com o colapso da dinastia Han, a China entrou no período dos Três Reinos, 220 em 280, seguido pelas dinastias Jin, 265-420, e pelas dinastias do Norte e do Sul, 425-89, marcados por divisões e conflitos.
A dinastia Sui, 581618, conseguiu reunificar o país, restaurando a ordem e iniciando grandes projetos de infraestrutura, como o Grande Canal. A dinastia Tang, 618907, é considerada uma era dourada da cultura chinesa, com avanços nas artes, literatura e comércio. A capital Chang tornou-se um centro cosmopolita. Após um breve período de instabilidade, a dinastia Song, 960-1279, trouxe inovações tecnológicas e econômicas, apesar das constantes ameaças externas. A dinastia Yuan, de 1271 a 1368, estabelecida pelos mongóis sob Kublai Khan, marcou a primeira vez que toda a China foi governada por estrangeiros. Apesar disso, a cultura chinesa continuou a florescer. A resistência culminou na fundação da dinastia Ming, de 1368 a 1644, que restaurou o governo Han e promoveu grandes expedições marítimas lideradas por Zheng He. A dinastia Qing, de 1644 a 1912, liderada pelos Manchus, foi a última dinastia imperial da China. Durante seu auge, expandiu significativamente o território chinês. No entanto, enfrentou desafios internos e externos, como rebeliões e pressões ocidentais, levando à sua queda e ao fim do sistema imperial. A história das dinastias chinesas é uma narrativa rica de ascensões e quedas, inovação e tradição. Cada dinastia deixou um legado que continua a influenciar a China moderna. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos históricos. A história do Império Russo começa com a unificação dos principados eslavos sob o Grão-Ducado de Moscou no século XV. Em 1480, Ivan III libertou a Rússia do domínio mongol, estabelecendo as bases para um Estado centralizado. Seu neto, Ivan IV, conhecido como Ivan, o Terrível, foi coroado o primeiro czar da Rússia em 1547, expandindo significativamente o território russo. No início do século XVIII, Pedro I, ou Pedro, o Grande, modernizou a Rússia, inspirando-se nos modelos ocidentais. Após vencer a Grande Guerra do Norte contra a Suécia, ele proclamou o Império Russo em 1721 e transferiu a capital para a recém-fundada São Petersburgo, simbolizando a abertura do país para o Ocidente. Durante os séculos XVIII e XIX, o Império Russo expandiu-se vastamente, conquistou territórios na Sibéria, Ásia Central, Cáucaso e até partes da América do Norte, como o Alasca. Essa expansão consolidou a Rússia como uma potência global, influenciando a política europeia e asiática. Apesar de seu tamanho e poder, o Império enfrentava desafios internos. A sociedade era marcada por desigualdades, com uma grande população camponesa vivendo em condições precárias. No século XIX, reformas como a emancipação dos servos em 1861 por Alexandre II buscavam modernizar o país, mas também geraram tensões sociais e políticas. No início do século XX, o Império Russo enfrentava crises econômicas, derrotas militares e crescente insatisfação popular. A Revolução de 1905 forçou o czar Nicolau II a conceder algumas reformas, mas elas foram insuficientes. A participação desastrosa na Primeira Guerra Mundial agravou a situação, levando à Revolução de Fevereiro de 1917, que derrubou a monarquia. Em outubro do mesmo ano, os bolcheviques tomaram o poder, encerrando o Império Russo e estabelecendo a União Soviética. O Império Russo foi uma das maiores potências da história, com uma influência que perdura até hoje. Sua história é marcada por conquistas, reformas e revoluções que moldaram não apenas a Rússia, mas também o mundo moderno. No século XII, as estepes da Mongólia eram habitadas por diversas tribos nômades em constante conflito. Em meio a esse cenário, nasceu Temujin, que, após unificar as tribos mongóis, foi proclamado Gengis Khan em 1206, dando início ao Império Mongol. Gengis Khan liderou campanhas militares que conquistaram vastos territórios, incluindo partes da China, Ásia Central e Pérsia. Sua estratégia militar inovadora e o uso eficaz da cavalaria permitiram rápidas conquistas. Após sua morte em 1227, seus sucessores continuaram a expansão, alcançando a Europa Oriental e o Oriente Médio. O Império Mongol era dividido em khanatos, cada um governado por descendentes de Gengis Khan. Apesar da diversidade cultural e religiosa dos territórios conquistados, os mongóis implementaram um sistema de administração eficiente, promovendo o comércio e a comunicação através da Rota da Seda, em um período conhecido como Pax Mongolica. Após a morte de Mong Khan em 1259, disputas pela sucessão levaram à fragmentação do império em khanatos independentes, como o Khanato de Chagatai, a Horda Dourada, o Ilkhanato e a dinastia Yuan na China.
Essas divisões enfraqueceram a unidade do império, levando ao seu declínio gradual. O Império Mongol deixou um legado duradouro, conectando o Oriente e o Ocidente e influenciando profundamente a história mundial. Sua ascensão e queda são testemunhos do poder e da complexidade das civilizações humanas. No final do século XVI, inspirada pelas explorações portuguesas e espanholas, a Inglaterra iniciou sua expansão ultramarina. Sob o reinado de Elizabeth I, corsários como Francis Drake desafiaram o domínio espanhol nos mares. A derrota da Armada Invencível em 1588 marcou o início da supremacia naval inglesa. As primeiras colônias foram estabelecidas na América do Norte e no Caribe, dando início ao que seria o primeiro Império Britânico. Após a perda das 13 colônias na América do Norte em 1783, a Grã-Bretanha voltou sua atenção para outras regiões. O século XIX, conhecido como Século Britânico, foi marcado por uma expansão sem precedentes. A Revolução Industrial forneceu os meios para essa expansão, com a Grã-Bretanha utilizando recursos de suas colônias para alimentar sua indústria e comércio. Territórios na África, Ásia, Oceania e Oriente Médio foram incorporados ao Império, consolidando sua posição como a principal potência global. O Império Britânico era composto por uma variedade de territórios, incluindo colônias, protetorados e domínios. Cada um tinha um grau diferente de autonomia, com países como Canadá, Austrália e Nova Zelândia obtendo status de domínios autônomos. A administração britânica buscava manter o controle político e econômico, muitas vezes impondo sua cultura, língua e sistema legal às populações locais. No século XX, o Império enfrentou desafios significativos. As duas guerras mundiais enfraqueceram economicamente a Grã-Bretanha e estimularam movimentos nacionalistas nas colônias. A independência da Índia em 1947 foi um marco, seguido por uma onda de descolonização na África, Caribe e Ásia. Em 1997, a devolução de Hong Kong à China simbolizou o fim do Império Britânico. O legado do Império Britânico é complexo e duradouro. Ele influenciou a política, economia, cultura e sociedade de inúmeras nações. Hoje, muitos ex-territórios britânicos fazem parte da Commonwealth, uma associação voluntária de países que compartilham laços históricos e culturais. A história do Império Britânico nos lembra do impacto profundo que um império pode ter no mundo. Muito obrigada por assistirem o vídeo até o final, deixem o like, inscrevam-se no canal e compartilhem com quem vocês conhecem. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar o canal, considere fazer uma contribuição de qualquer valor através da chave Pix ou do QR Code que estão aparecendo na tela. O link da chave Pix também está na descrição e no comentário fixado. Todo o valor será investido na produção de futuros vídeos do canal. Até a próxima!